E vem conferir a crítica do dorama de Death Note. E um dos mangás que mais fez sucesso no começo dos anos 2000 foi Death Note. Ele é aquele mangá que conseguiu estourar a bolha, que fez com que pessoas que nunca tinham visto mangás ou animes começassem a entrar nesse universo. Pessoas que tivessem um preconceito começassem a consumir. Tanto que ele é mencionado até hoje em listas de mangás e animes que mudaram a vida. Tanto que no começo dos anos 2000, mais especificamente em 2003 até 2006, o mangá foi publicado. E o mangá que já conquistou o público que gosta de mangá, acabou realmente estourando a bolha quando saiu o anime. E quando um mangá faz muito sucesso, quando um anime faz muito sucesso, quando ele é um anime que é considerado cabeça, que vai ter várias reflexões, faz com que todo mundo comente, obviamente, rapidamente, os estúdios querem comprar o direito para poder fazer a sua adaptação em live action. E Death Note já teve algumas adaptações em live actions. E em 2006 saiu 2 filmes live actions que depois ganharam uma continuação em 2008. Além disso, em 2015 saiu o dorama, que é a crítica desse vídeo. Saiu também em 2017 a versão da Netflix americana de Death Note, e também teve um outro live action que saiu em 2018, que era uma continuação da obra original, que foi uma obra original, onde se chamava Iluminando o Mundo Novo, que também saiu nos cinemas nacionais na época, mas vinha como uma continuação. E bom, no meio de tantas continuações, de tantas adaptações, obras, light novels, porque também teve, você pensa que o dorama de 2015 é um dos mais esquecíveis que tem de Death Note, porque saiu tanta coisa que muita gente nem sabe que ele existe. Até porque na época que lançou, Death Note era um nome muito forte, mas os doramas mundialmente não faziam sucesso como faz hoje em dia. Hoje em dia existe uma febre de doramas. Então as pessoas gostam muito, assistem e consumem o que sai em todo lugar. Na época não era assim, então isso também fez com que ficasse mais escondido. E eu lembro que na época que eu assisti, eu achei uma adaptação terrível, que não valeria a pena o seu tempo. Só que recentemente eu pensei, depois daquilo saíram mais 2 live actions, e eles são inassistíveis. Será que se eu reassistir o dorama de 2015, ele vai funcionar melhor hoje em dia? Então eu reassisti e resolvi trazer a crítica aqui pro canal. Já adianto, ele continua terrível. Ele é bem melhor do que eu achei na época, mas mesmo assim, ele continua sendo bem ruim. Porque quando você vai fazer uma adaptação de uma obra como essa, eu acredito que você tem que ter, primeiramente, coragem. Coragem no sentido de você tem que entender que vai ser uma obra que vai ser adaptada para uma outra mídia, e a partir daí você tem que entender que é uma obra muito grande, então você tem que entender que você vai ter que adaptar algumas coisas. E isso eu até acho que eles têm. O problema seria a quantidade de episódios, o problema seria as atuações e como eles utilizam e desenvolvem algumas ideias que acabam até estragando alguns conceitos primordiais da obra principal. Porque é um dorama. Então, por exemplo, você já não vai esperar que tenha um grande orçamento. Então, quando você vai assistir o Ryuki ou algum outro Shinigami que aparece, você não vai esperar a maior qualidade do mundo no quesito CGI. E você não tem aqui. Mas mesmo assim, você vê que eles conseguem fazer o que eles têm com o orçamento que eles têm. Inclusive, os Ryuks que saíram em outros live actions não são tão melhores que esse. E eu acho que eles até brincam bem com isso. A direção em alguns pontos, ele até brinca com alguns pontos, considerando que a série é feita para TV. Então a partir daí, você percebe que ele faz o possível, mesmo eu achando que o diretor, visivelmente que é um diretor para TV, não entendeu muito a linguagem que Death Note deveria ter. Você vê que ele consegue reproduzir o cenário que o mangá cria, como o quarto do Light, como o quarto do L, destacando muito o seu vício em doce, mas quando você pensa que o diretor tem que ser um pouco mais inventivo, tem que trazer um algo a mais, aí é o que o diretor fala. O diretor não é um diretor que ele simplesmente entendeu a obra, leu a obra e entendeu o que tem que fazer. Não, ele parece que é um diretor que ele reproduz cenas que o mangá tem, mas quando você pensa, ele não é um cara que realmente entende
a temática que Death Note deveria ter. Então, a partir daí, você consegue perceber que na hora de ter uma investigação um pouco mais forte, uma cena de tensão um pouco mais forte, diálogos mais acalorados, você percebe que o diretor não consegue tirar o que deveria ter. Ele é um diretor básico, que vai te entregar o básico, e é isso que ele faz aqui. Por exemplo, no começo do anime, já tem um show da missa. Quando tem um show da missa, você vê que ele vai te entregar uma boa direção em relação a como funciona um show. Em algum momento ou outro, você vê que ele consegue colocar o Ryuki bem enquadrado em cena, mesmo ele não estando lá, que é o mínimo da direção. Ele consegue, em certo ponto, trazer uma linguagem de sombras que precisa ter. Mas na hora que a direção exige que ele seja um pouco a mais, seja mais inventivo, ele acaba caindo nos clichês de direção de TV, no sentido de como ele poderia entregar no básico. Então um diretor pouco experiente acaba já estragando muito do mistério e a investigação que o anime tem. E isso acaba atrapalhando em outro quesito do dorama, que seria o seu ritmo. Já que a parte da investigação, já que a parte do mistério, já que a parte de como vai ser o conflito do gato e rato não funciona através da direção, porque a direção cai num padrão que ele não consegue desenvolver aquilo, automaticamente o dorama cai num problema dele ser muito arrastado. O dorama tem 11 episódios, com 50 minutos por episódio. E quando você pensa, isso até seria bom, porque já que tem pouco episódio, ter 50 minutos faz com que você possa explorar alguns pontos diferentes. Mas com uma direção que não consegue deixar o dorama com um ritmo interessante, com a temática legal, com o público preso para ver aquele gato e rato, aquele mistério, vai ficando cada vez mais chato. E eu posso te garantir, foram 11 episódios bem difíceis de terminar pela parte de quanto demorava para realmente desenvolver. Então sim, em questão de salário, em questão de dinheiro, na verdade, de investimento no dorama, você consegue perceber que o Ryuki foi uma boa escolha. Em direção, o diretor faz o que ele pode para trazer uma linguagem de TV para a obra, mas você vê que precisava de alguém que entendesse um pouco mais de Death Note para entregar algo aqui, e ele não entrega. E aí chega outro problema da obra, que seria a sua atuação. Muita gente tem problema com a atuação oriental, por causa que normalmente eles têm um pouco mais de exagero, até porque a atuação deles é diferente da base do que é o Ocidente. No Oriente eles usam muito a base do teatro, então eles serem muito expressivos na forma como eles entregam sua atuação é normal e natural. Pode gerar uma estranheza para quem conhece só a atuação ocidental, mas a atuação deles é normal para mim também. Eu não me incomodo com isso, como muita gente se incomoda. E a prova de que dá para entregar um bom L, um bom Kira, mesmo mais teatral, seria, por exemplo, os filmes de 2006 e 2008, porque lá o L e o Kira funcionam muito bem. Aqui eu acho que não funcionam tão bem assim. E isso também vai na escolha dos atores. São atores iniciantes na época, são atores que não tinham uma boa bagagem e também são atores que a partir daí, na hora de ter que entregar uma atuação um pouco mais, também afeta um pouco. Os atores que fizeram o L e o Kira no Death Note de 2006 e 2008 são atores que são grandes, até hoje continuam no mercado. E são filmes feitos para cinema, tem mais investimento. E a atuação acaba tendo atores com mais calibre ali. Você consegue perceber que eles entregam mais. Aqui, que é uma série de TV, você sente um pouco mais de falta na hora que a atuação precisa ser um pouco a mais. Na hora que ela precisa te entregar um pouco a mais, os atores não conseguem te entregar. E você vê que tem atores bons. É que esses dois principais, o L e o Kira, mesmo que ele tenha exageros que muitos possam incomodar, pra mim até não é um problema. O problema é mais realmente quando eles estão juntos, quando eles têm que passar uma ideia, isso acaba me incomodando. Isso também tem outro ponto de roteiro que eu vou falar mais pra frente. Você vê que atores pra TV são bons, obviamente, eles entregam bem. A atriz que faz a Misa, por exemplo, na série é boa. O ator que faz os policiais à volta de investigação funcionam bem, mas os dois principais acabam afetando a obra principal que poderia ser. E sem contar, obviamente, que quando o Kira, o Light Yagami conversa com o Ryuki, você vê que ele nem sempre tá olhando no lugar ideal, isso é problema de direção também. Então realmente as atuações acabam incomodando um pouco, no sentido de tinham que ter atores melhores para te convencerem mais. E isso também ajuda a deixar a obra cada vez mais cansativa, porque você cada vez mais fica desinteressado em ver uma obra que não tá funcionando. Mas a obra, como eu falei, para mim uma boa adaptação, se a parte técnica não funciona tão bem, se a parte de realmente as atuações poderiam ser melhor, apesar de eu achar que até que a trilha sonora funciona bem, com uma linguagem diferente, mesmo sendo no nível do anime que é fantástico e marcante, até que ela consegue entregar algo decente, eu acho que uma boa adaptação ela pode ser feita de uma forma que você tem que se afastar, você tem que manter a obra original, mas mantendo uma linguagem própria. Para mim, uma boa adaptação não é você reescrever o que está no mangá ou está num livro. Para mim, uma boa adaptação é você ler
entender que é para uma mídia diferente e colocar a sua linguagem própria ali. Para mim, o dorama, nisso, ele tem ideias boas mal executadas, porque tem muita ideia interessante ali, mas como eles executam, aí vira um problema. Por exemplo, uma ideia boa que é bem executada, a missa. A missa, quando você lê o mangá, ela entra num ponto muito mais para frente, e já que ela entra num ponto muito mais para frente, você entende a devoção que ela tem pelo Kira, mas ela demora para entrar. Num dorama, por exemplo, que é menos episódio, se você deixa a missa para entrar num quarto episódio, vai aparecer que ela tá muito atrasada na obra. Então coloca ela desde o começo, coloca que o Light já conhecia ela, que ela já era uma cantora idol internacional, nacional, mas muito famosa. Isso ajuda muito a criar quem é a missa. Isso é uma boa adaptação. Uma outra adaptação é transformar os personagens em mais humanos. O Light, ele é mais humano aqui. Ele é mais emocionado e ele comete mais erros do que poderia ser. O problema é, essa ideia é boa, mas quando você humaniza o Light e não humaniza o L, vira um problema. Porque o L continua sendo um grande detetive, um detetive genial. E o motivo do Light ganhar dele no mangá, ou pelo menos ter um embate interessante, é que os dois são gênios acima de todos. Aqui, o Light, ele ser mais humano, é legal porque você humaniza o personagem. Mas quando ele tem um embate com o L, não teria como ele ganhar do L. Você deveria diminuir o L. Então, eles acabam tendo atitudes que acabam sendo burras em certos pontos. Algumas atitudes que colocam dentro da boca deles que incomodam. Então, esse é outro problema. Outra ideia boa, mal executada. Se a missa é uma ideia boa, bem executada, o Light é uma ideia boa, mal executada. Ele é mais humano, ele mostra que ele não é um ser supremo, mas quando você tem que desenvolver, ele tem os embates e isso acaba incomodando. Outra coisa que me incomoda é como o Ryuk é trabalhado na obra. Outra ideia que é boa, mas mal executada. Porque o Ryuk, ele é o Shinigami, ele é um deus da morte. E eu acho que no mangá eles até erram nisso. Eles colocam o Ryuk muito como um espectador da obra e pouco alguém que se influencia nela. E ele, como um deus da morte, nunca seria assim. Ele iria querer, de certa forma, influenciar algumas coisas. Aqui colocam isso. O problema é, influencia tanto que também enfraquece alguns pontos, também enfraquece alguns elementos. Então você está vendo? O dorama tem boas ideias. Ele pensa bem no lugar ideal, mas aí faltou um roteirista mais caprichado, um roteirista que pensa fora da caixinha para realmente essas ideias funcionarem. Tem ideias boas, muito mal executadas. Essas são algumas de várias que tem ao longo da obra. Então esse é até um ponto legal. Você vê que eles pensaram fora da casinha, você vê que eles leram a obra e tentaram interpretar de uma forma diferente, ou mudar pela mídia diferente, mas acaba virando um problema. E a outra coisa que me incomoda muito são os 11 episódios. Tudo bem, eu tô reclamando que o anime é lento, mas não é porque o anime é lento que eu quero que ele termine de qualquer jeito. E aqui vira um problema. São 11 episódios. Eles adaptaram todo o anime e o mangá em 11 episódios. Então é óbvio que são poucos episódios pro L e são poucos episódios pro Nier e pro Melo aparecerem. Então o que vai acabar acontecendo? Tudo vai ser arrastado. E isso que acaba acontecendo. A obra, em certo ponto, o dorama, em certo ponto, ele acaba sendo acelerado num ponto em relação à obra e não à narrativa, que acaba gerando situações bobas e incoerentes, porque você tem que acelerar. Então, muita da essência acaba se perdendo. Muitos pontos que você coloca como um fanservice do mangá também não funcionam. Então, por isso que é uma obra que, de modo geral, continua sendo terrível. Antes eu daria um 0 para ela. Hoje eu vou dar um 2 quando eu for dar minha nota final. Exatamente porque eu sinto que em alguns pontos ela melhorou. Eu sinto que eu vejo uma parte um pouco melhor em um ponto ou outro. Mas quando você vê de modo geral, você vê que é mais uma tentativa frustrada de fazer um live action. Esse é aquele famoso. Muita gente fala que os americanos estragam os live actions. E realmente eles estragam todos, porque eles querem americanizar uma linguagem que é para ser oriental. Mas o Oriente também erra nas suas próprias obras. E Death Note é uma prova disso. Inclusive é impressionante a quantidade de erro que eles fazem com Death Note em live action. E aqui é mais um de vários que eles já fizeram. Concluindo, o dorama de Death Note lançado em 2015, ele realmente é melhor do que eu lembrava, mas ele continua sendo terrível. É aquela velha ideia da nota da escola. Se uma prova vale de 0 a 10, na primeira você tira 0 e na segunda você tira 2, a segunda prova você foi bem melhor que a primeira, mas continua sendo terrível e você vai reprovar. É a mesma coisa que vale para esse dorama. Ele é melhor do que a primeira vez que eu assisti, do que eu lembrava dele, mas ele é tão ruim que ele continua sendo uma obra que não vale a pena, porque eles têm boas ideias. Você tem um valor de produção para uma série que foi feita para TV, mas tem tanto erro que continua sendo uma obra muito ruim. E por isso que eu fecho o dorama de Death Note lançado em 2015 com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do dorama de Death Note? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.